Afinal de contas, hoje, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa de avaliação de aprovação da administração do presidente Lula e também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e já lançou uma ideia do que vai ser a corrida pela Prefeitura de São Paulo. Vou começar aqui, vou dizer rapidamente o que é a Paraná Pesquisas, que foi o instituto que mais acertou nas últimas eleições. Paraná Pesquisas deu um paranauê em todos os outros institutos de pesquisa. Então, é sempre importante saber o que o Paraná Pesquisas está apontando para a gente. Bom, falando aqui em São Paulo, quando ele chega e pergunta espontaneamente: olha, se a eleição para prefeito fosse amanhã, em quem você votaria? Sem falar o nome de ninguém, tá? Você vai votar em quem? A maioria das pessoas não sabia. Isso quer dizer 82% das pessoas, muita gente. Ninguém sabe ainda. É uma pesquisa só para sentir, né, como é que está o clima aqui em São Paulo. Está chovendo, né, mas como é que está o clima político? Bom, além de 82% não saberem, né, 12% falaram que ia votar branco nulo, tá? Branco nulo ou em ninguém, não quero ninguém. Então nós já temos aí, gente, 94%. Então é uma pesquisa muito incipiente nesse campo. Mas algumas surpresinhas. Quando se fala o nome, 4 nomes têm alguma coisa significativa espontaneamente. Primeiro é o Fernando Haddad, que sai com 2,9%. Seguido do Boulos, que vem com 1,6%. Depois Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, prazer, 0,7%. E vou dizer por que eu disse prazer aqui. E o Datena com 0,5%. Esses são as pessoas que as pessoas lembram espontaneamente quem são. Agora, quando ela faz, né, joguinhos, né, de prováveis candidatos, a gente tem um cenário em que Boulos e Datena são os preferidos da galera. Só haveria segundo turno dentro desse campo se tivesse uma corrida entre Boulos e Datena. Quero imagens. Né? Mas o Datena não dá muito para confiar, porque ele sempre sai candidato, mas nunca sai candidato. Bom, isso aqui é São Paulo. Outra coisa interessante dos paulistas, porque São Paulo é a principal cidade deste país. Queira você não queira, goste você não goste, São Paulo é o lugar. E você sabia que 61% dos paulistanos sequer sabe o nome do prefeito? 61% dos paulistanos não sabe que Ricardo Nunes é o prefeito, por isso que eu fiz a brincadeira, prazer, né? Ricardo Nunes. Olha que coisa, que Ricardo Nunes, para quem não lembra, ele ascendeu a prefeito porque ele era a vice do Bruno Covas, que foi eleito e faleceu logo no começo, né, após ter assumido o cargo. Então, olha que coisa interessante. Então, para São Paulo há muito que se crescer. Agora, na avaliação federal, meus amigos, na avaliação federal, nós temos que 15% dos entrevistados consideram a gestão Lula como ótima. Já 29,1% avaliam como boa. 22,7% avaliam o governo Lula de forma regular. A opção ruim ficou com 5,7%. E o péssimo é a opinião de 22,4% dos entrevistados. Não sabe ou não opinou, 5%. Ainda segundo a pesquisa, a aprovação de Lula é de 58,9% e a desaprovação é de 33,3%. Não sabe, não opinou, 7,8%. O levantamento foi realizado através de 1.012 entrevistas pessoais com eleitores de 16 anos ou mais.
durante os dias 23 a 26 de fevereiro de 2023. A margem de erro é de aproximadamente 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Conselho Regional de Estatística sob o número 3.122. Bom, já o Tarcísio de Freitas, ele tem uma aprovação mais robusta, né? O Tarcísio, ele é avaliado com ótimo e bom, né, por 41,1% da população. Péssimo e ruim, 19,2%. Não sabe, não opinou, 6,5%. Bom, Tarcísio, ele aí sai na frente, né? A primeira experiência que ele tem como um gestor, um mandatário do estado de São Paulo, o principal estado do país. Vocês veem que eu amo São Paulo, né, gente? Uhum. E Tarcísio tem feito um ótimo governo aí para 41,1% da população de São Paulo. Ótimo e bom. Ruim é muito pouco. Tanto que, enquanto Lula é aprovado por 58%, Tarcísio ele é aprovado por 61,2%, diz a mesma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas. Rodolfo Maris, o que você achou desse cenário pintado por essa pesquisa preliminar? Mas todo mundo sabe que o acompanhamento é constante. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Pavinato, meus amigos de mesa. Felipe, parabéns. Hoje eu prometo que não vou entrar em embate com você, esse aniversário. Bom, falando do Boulos, não... E aí, deixa eu perguntar, vai ter bolos hoje? Bolos, vai ter bolos, muito bolos. Então eu não vou à sua festa. Vai sim. Como não vai? Tá vendo? Por se tratar do Boulos, nas últimas eleições para prefeito, ele perdeu em 2020, né? 2020 pro Bruno Covas. E ele pinta como nome, mas ainda o PSOL ainda nem sabe se na verdade vai ser ele o candidato ou não do partido. Nós estamos aqui diante de um fenômeno afetivo, que isso acontece. Como ele foi o último a concorrer à eleição aqui da Prefeitura de São Paulo, obviamente o nome dele surge, ainda mais com esse cenário que está se mudando aqui no começo das eleições do governo Lula, onde o Boulos vem ganhando um tipo de destaque. Então é óbvio que o nome dele ia partir por esse fenômeno chamado memória afetiva. E aí, o que você achou da avaliação, né, do presidente e do governador, né? Porque a gente tem aí a parcela que mais apoia o governo Lula é a parcela do eleitor de 16 a 24 anos. Ou seja, é o pessoal mais novo, que não tem memória do Lula na presidência. Não tem memória da Dilma. Quando a Dilma entrou, esse pessoal tinha 10 anos. Estava nascendo, né? Estava lá engatinhando ainda. E no caso do Tarcísio, o pessoal que mais desaprova é esse eleitorado mais jovem. Não é engraçado isso, Nelson? É muito engraçado. Primeiro, muito boa tarde, Pavinato, Rodolfo, Bia, Felipão, meus parabéns mais uma vez. E eu queria falar a respeito dessa análise inicial, né, de opinião pública a respeito dos mandatos que se iniciaram, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, que a gente tem na política, nos 100 primeiros dias de mandato, um período que é chamado de lua de mel, que é quando não há crises a serem geridas, que é quando as relações são harmônicas ou, né, estão predispostas a serem harmônicas, porque não há muita coisa o que trazer de ressentimento, enfim, há muito interesse envolvido em quem serão aqueles que farão parte do governo, quem serão aqueles indicados, há muitas pessoas que dependem de favores desses entes governamentais, então as relações são muito harmoniosas nesses primeiros dias de governo, é por isso que os governos querem sempre aprovar as reformas já nos primeiros atos de governo. Está aí anúncio de reforma tributária, enfim, a gente vem acompanhando tudo isso. Mas o que chama a atenção é que a desaprovação do presidente Lula, mesmo neste período de lua de mel, é muito maior do que a do governador Tarcísio. E isso tem um fato, tem um motivo. Porque nestes 2 meses de governo federal, o presidente Lula já deu muita pauta para a oposição capitalizar politicamente com críticas.
Críticas na imprensa, críticas de todos os lados, críticas dos opositores. E a oposição no governo federal é uma oposição que existe. Já no governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio adotou um método de trabalho de ser irrepreensível. Veja, por exemplo, nessa crise gerada a partir da tragédia no Litoral Norte, que ele foi lá e fez pouquíssimos discursos de cunho político, fez pouquíssimas críticas, se é que fez. Tudo que ele falava, todas as oportunidades, tinham teor técnico e de solução. O que o governo está fazendo na área da saúde, na área de identificação, na área de buscas, na área de moradia, na área de políticas de emergência, na área de relação com a iniciativa privada, na área de reconstrução das rodovias, é só solução. E isso faz com que a oposição fique sem pauta, sem assunto. Eles não têm elemento, não têm material para bater e para fazer alguma crítica virar uma insatisfação a ser materializada em uma pesquisa. Então o governador Tarcísio vai muito bem se ele adotar esse estilo de política de entregar a solução de maneira técnica e ser irrepreensível, especialmente no discurso. Provavelmente ele vai chegar dando muito trabalho para as próximas eleições, seja para a reeleição ao governo do estado, seja para uma possível candidatura presidencial. Agora, Bia, eu fico encafifado com essa questão das crianças, né? As crianças, elas se entregam, né? Elas são bastante incautas ao darem resposta, né? Elas não sabem que debaixo de uma ponte o amor não alimenta? Eu vejo uma situação, quando você diz a faixa etária, me preocupa muito. Faixa etária ou faixa... Não, eu vou falar. Me preocupa porque eu vejo que isso é fruto do que é nos apresentado no ensino. Eu pergunto e questiono todos que estão nos assistindo quantas vezes vocês ouviram falar de Marx nas escolas e quantas vezes vocês ouviram falar de Mises nas escolas. Ou eu posso dar tantos outros exemplos aqui. Quantas vezes a gente discute políticas liberais com algum viés positivo na escola? E não. Eu lembro quando a gente estudava a Revolução Russa, eu quase que me tornei uma bolchevique. Porque se você não tem uma análise crítica do que efetivamente aconteceu, você acaba sendo, óbvio, manipulado. Porque é aquilo que é apresentado. E é óbvio que a criança, hoje, até 24 anos, jovens adultos, estão sendo fruto desse tipo de doutrinação. Pior ainda por TikTok, né, Felipe? Né? Eles escolhem. O que foi a Revolução Francesa? O que esperar dessa nova geração de eleitores? Ô, Pavinato, são duas coisas que eu ia colocar aqui. Primeiro que as pessoas que responderam à pesquisa e avaliaram positivamente o governo Lula, está avaliando esse terceiro governo dele aqui. Né? Ele não tem que analisar o governo Lula atual com a lupa do Lula 1 e Lula 2. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu acho impressionante que nós estamos de frente para o mesmo número e temos conclusões diferentes. Né? Sim. Na minha cabeça aqui, quando eu olho... Vamos lá. Vamos fazer uma análise séria aqui. Nelson, vamos lá. Quando eu olho, por exemplo, o número de aprovação do Lula, né? 59%. O número de aprovação do Tarcísio, 61%. Parecidíssimo. Empate técnico. Então, praticamente empate técnico. Reprovação do Lula, 33%. Reprovação do Tarcísio, 27%. Não, mas não, o Tarcísio começou um governo exemplar. Começou de fato, né? Mas a questão, se for analisar friamente os números, Pavinato, Nelson e meus amigos aqui, você vê que os números são parecidíssimos. Tudo consequência da ressaca eleitoral que nós tivemos. Um Brasil completamente polarizado, né? Entre o Lula e o Bolsonaro, e os números refletem ainda essa questão, né? O Brasil está polarizado. 61% apenas aprova o governo Tarcísio. São Paulo, que é mais conservador, 59% aprova o governo Lula, né? Ou seja, é exatamente o número praticamente das eleições, né? Então, ou seja, prematuro fazer pesquisa de aprovação nos primeiros 2 meses de governo, né? Na minha opinião, esses 2 meses de governo, né, ele apenas retrata, né, a questão eleitoral, que foi polarizada, e está refletindo na pesquisa de aprovação, né? E o terceiro aspecto que eu ia colocar aqui é a eleição do município de São Paulo. E só falar, é que eu falei do jovem, porque esse índice de aprovação, pelo menos, do Lula, nesse público
mais jovem é de 72. E no Tarcísio, esse público cai para 54. Sim, é um retrato realmente da questão educacional, da questão realmente das pessoas mais politizadas de esquerda, que estão nessa faixa etária, né? Tem muita, a gente pode fazer destrinchar toda essa questão aqui. Retrato de uma doutrinação, às vezes. Agora a questão, não sabe quanto custa a questão do município de São Paulo. Poxa, as pessoas não têm ainda na cabeça, né, o Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo, porque não votaram nele, né? Então, eles lembram, por exemplo, do Fernando Haddad, que está em pauta atualmente, porque é o ministro da Fazenda, e nas últimas semanas, com certeza, foi a pessoa que mais apareceu no governo, né? E o Boulos da última eleição, né? Ou seja, essa pesquisa do Paraná Pesquisas, no final de contas, é inútil. Não dá para fazer pesquisa 2 anos antes das eleições, né? Porque as pessoas no Brasil e em São Paulo não estão ainda com as eleições municipais do ano que vem na cabeça, não é? Vai demorar ainda para chegar nesse nível de politização, de acompanhar as eleições municipais. Mas o Ricardo Nunes ele tende a crescer muito agora nos próximos meses. Aliás, ele faz de tudo para colar muito a imagem dele com o do Tarcísio, né? A gente vê, por exemplo, na abertura do Carnaval, ali onde o Tarcísio estava o prefeito Ricardo Nunes. Aliás, a gente viu, por exemplo, na questão da Cracolândia, né? A política, a cooperação que foi feita entre prefeitura e Estado. O prefeito Ricardo Nunes o tempo todo falando que está disposto a dialogar com o governo, claro, porque ele é quem ganha muito se ele surfar na popularidade do Tarcísio. A gente viu, por exemplo, a própria Exato, a própria eleição do Bruno Covas, que foi vice do João Dória, né, mostra que esse método já funcionou outras vezes, apesar de, claro, o Bruno Covas ter um sobrenome, ter um sobrenome Covas, ter família, ter uma história muito maior na política. É o filhotismo da política brasileira, né? O filhotismo da política. A gente deve lembrar que o Boulos ele fez um acordo com o PT no ano passado, justamente para não sair para a candidatura se eu não me engano, da Fazenda. Eu vou trazer o dado, prefeito, aqui para não falar besteira, eu vou pegar a fonte. Acordo de política, não, assim, aquela coisa. Não, ele quer apoio para ser prefeito. E vamos combinar. Mas ele abriu mão da candidatura dele. Ele abriu mão da candidatura dele ano passado para o governo de São Paulo, justamente para sair com o apoio do PT para isso. Eu vou pegar só buscar a fonte, mas esse foi o acordo que o Boulos teve. Ele abriu mão, fez um acordo com o PT para não sair como governador de São Paulo, para pleitear uma futura prefeitura. Esse é o acordo que o Boulos fez. Mas aí pode ter a corrida, aí tá, a vaga não é dele, mas ele invade a vaga. Não, a questão... o Rodolfo tem razão, mas a questão, Rodolfo, é que ele fez um acordo com o PT para não sair candidato a presidente da República, né? E apoiar o PT, o Lula, na corrida presidencial, com a promessa do Lula em apoiar o Boulos na Prefeitura de São Paulo. A questão é a seguinte, quem confia no Lula e no PT em relação às eleições para a Prefeitura de São Paulo? No meu entendimento, sinceramente, o PT vai trair o Boulos com certeza. Não vai apresentar o candidato. Eu acho que vai apresentar o candidato a prefeito. Não vai, você sabe por que não vai? Rapidamente, me dá um nome para a Prefeitura de São Paulo do PT ou do PSOL, agora um nome forte. Eles não têm nesse momento. Esse acordo é bom para eles. Exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso. Pro PT é interessante apoiar o Boulos porque o Boulos tem chance de ganhar, diferentemente do Haddad. Então, pela primeira vez na história do PT, nos 30 anos de história do PT, o PT vai deixar de ser cabeça de chapa para virar... Aposto com você, meu aniversariante. Não vamos fazer jogos de azar aqui. Não vamos fazer jogos de azar. Porque jogos de azar, o nome já diz tudo. Né? Porque depois vai que ganha. E aí vocês me deixam... Agora, coisas que não entendo. Coisas que me deixam bastante confuso. Porque nesse país, como é que a gente pode falar em segurança de um acordo de político, segurança de promessa de político? A gente já tem idade aqui para não acreditar em promessa de político. A gente já tem idade aqui para saber que o político fala, eu não vou concorrer, mas vai. A gente já tem idade suficiente para saber que não dá para ter segurança nesse tipo de declaração. Ainda mais nesse país, quando a gente duvida da própria segurança jurídica.